Quero cumprimentar os irmãos com uma boa noite debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria poder estar com os irmãos para compartilhar a palavra de Deus nesta noite. Gostaria de estar falando aos irmãos nesta noite a respeito do tema Uma Igreja em Missão. E para tanto, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, onde, do versículo 1 ao versículo 8, o texto bíblico nos diz assim: é o evangelista Lucas quem escreve este livro e quem se reporta nesses termos a Teófilo, que era um doutor, uma grande personalidade da época do primeiro século. Assim diz o texto bíblico: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que ele foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando Jesus com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim recebestes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram a Jesus, dizendo: Senhor, é neste tempo que restauras o reino a Israel? E Jesus lhes respondeu, dizendo: não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio propósito. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto a eles, Jesus foi visto por eles ser elevado aos céus, numa nuvem que o recebeu, ocultando-os a Jesus diante dos olhos deles. Vamos orar? Queremos te agradecer, Santo Deus, pela tua palavra que acabamos de ler. E te pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor nos tome em tuas mãos, para que possamos transmitir o teu recado a cada um dos teus filhos, a cada uma das tuas filhas que estão nos ouvindo nesta hora. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos use e dê discernimento a este teu servo, a esta tua serva que te ouve, para que possa entender o teu recado, Senhor. Nós te pedimos isso, confiados no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Como disse aos irmãos, quero lhes falar a respeito do tema Uma Igreja em Missão. A título de introdução, devo dizer antes de qualquer coisa aos irmãos que muitas são as pessoas que, ao lerem esse texto bíblico, elas apegam-se ao termo receber poder apenas no sentido de tornar a pessoa poderosa, e isso em termos carismáticos. Mas eu devo dizer que o sentido do texto não é necessariamente este. Elas fazem isto em detrimento ao verdadeiro objetivo do verso, que reside no fato de serem os discípulos
capacitados para testemunharem de Jesus. Esta é a função da igreja. Esta é a missão da igreja aqui na terra. Testemunhar de Jesus. Devo adiantar também aos irmãos que os próprios discípulos não entenderam direito o objetivo e a extensão do ministério de Cristo. Vejam que no verso 6 que nós acabamos de ler, eles próprios, eles tentam, é como se eles esperassem uma intervenção da parte de Cristo, uma intervenção escatológica na história da humanidade. Eles perguntam, é neste tempo que restauras o reino a Israel? Jesus responde a esta pergunta dos discípulos numa forma de repreensão. Jesus diz para eles, Jesus mostra para eles que ao invés de ficarem esperando passivamente os fins dos tempos, eles tinham uma missão a cumprir como igreja de Cristo aqui na terra. Está registrado no verso 8. Portanto, o que nós percebemos é que uma igreja, o papel da igreja aqui na terra é um papel de quem tem uma missão. Ainda que como igreja, conforme nos diz Apocalipse capítulo 22, versículo 20, como diz também a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 12, como igreja nós devemos desejar, nós devemos ansiar, devemos com expectativa aguardar a volta do Senhor Jesus. E conforme palavras do apóstolo Pedro, ardentemente. Mas esse nosso aguardar como discípulos de Cristo não pode ser um aguardar cômodo, um aguardar passivo dessa volta. Como igreja do Senhor Jesus, temos uma missão a cumprir até que Ele volte. Nas palavras de Jesus, registradas no verso 8, que nós acabamos de ler, nós encontramos 3 características de uma igreja que entende isso e que, portanto, está no mundo com uma missão. Sobre isso quero lhe falar nesta noite. E a primeira característica de uma igreja que entende isso é uma igreja em missão. Antes de qualquer coisa, ela depende do Espírito Santo. Queridos, apesar da urgência da missão, de anunciar o Evangelho, de fazer com que o Evangelho alcance todas as pessoas, conforme podemos encontrar lá em Mateus capítulo 9, e também em Lucas capítulo 9, quando Jesus fala que grande é a seara, mas os ceifeiros são poucos. Portanto, falando da urgência, os campos já estão brancos para a ceifa. Apesar da urgência, portanto, da missão, Jesus orienta os seus discípulos que não se ausentassem de Jerusalém. Ou seja, que não iniciassem a obra de evangelização do mundo sem que antes fossem capacitados, sem que antes fossem revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Jesus tenta fazer os seus discípulos entenderem que só e tão somente só, através da ajuda do Paráclito, eles poderiam cumprir bem a missão. Nós também precisamos entender, como igreja do Senhor, nestes dias, que sozinhos nós não podemos fazer a obra. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele vai defender o caráter da sua pregação, conforme está registrado na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 4 a 6, o apóstolo Paulo diz que a sua pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração
de poder. E isso com o objetivo, para que a fé dos crentes da igreja de Corinto não se apoiasse meramente em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Como igreja de Cristo neste mundo, nós não podemos trabalhar para o reino de Deus confiando apenas na nossa capacidade, que é necessária, que Deus nos dá, que é bom. Todo conhecimento que tivermos, sim, mas não é meramente por essa capacidade, pelo uso dessa capacidade, que nós conseguiremos cumprir bem a missão. Posto que essa nossa capacidade, ela é limitada e muitas vezes ela é influenciada pelo nosso ego e às vezes pelo pecado de orgulho, de vaidade, de mostrar quão capacitados somos. Se queremos cumprir a nossa missão como igreja, nós temos que depender do Espírito Santo de Deus, pois nossa mera capacitação, além de insuficiente, ela pode se mostrar incompatível com a natureza da missão da igreja. Você entende isso assim? Todo conhecimento que tivermos é bom e é necessário. Mas como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Segundo, uma igreja em missão é uma igreja que tem como papel ser testemunha de Cristo. Cristo é a razão de ser da igreja. E eu devo dizer isso por quê, irmãos? Porque muitas igrejas elas não têm entendido isso direito. E muitas vezes elas têm chamado mais atenção para si, como igreja, do que para o próprio Cristo, que é Senhor e dono da igreja. Precisamos ter isso de modo muito claro na nossa mente. Uma igreja que tem a missão de evangelizar o mundo é uma igreja que tem Cristo como centro dela. Cristo é o centro da igreja evangélica. É em torno de Cristo que a igreja desenvolve todas as suas missões aqui no mundo. Todas as áreas, todos os segmentos da igreja devem trabalhar em torno de Cristo e não em torno de si. Quando abrimos a Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 26 e 27. Quando abrimos a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 32, quando abrimos nesse mesmo livro de Atos, capítulo 3, versículo 15, no capítulo 5, versículo 32, nós vemos que o texto bíblico revela que tanto os discípulos como o próprio Espírito Santo são e dão testemunho de Jesus. Ou seja, todos na igreja giram, circundam, trabalham em torno de Cristo. Não são poucas as igrejas que têm esquecido disso, que têm girado em torno de si. Paulo, quando escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz que a síntese da sua pregação está em Cristo Jesus, que foi morto e ressuscitado. Ou seja, a síntese da pregação paulina é Cristo, é uma pregação cristocêntrica. O cerne da missão da igreja, portanto, está em testemunhar ao mundo acerca da encarnação, morte e ressurreição de Cristo. E deve fazer isso integralmente, ou seja, fazendo entender todas as consequências, todas as implicações individuais e coletivas dessa mensagem. Toda a ação da igreja, portanto, deve estar fundamentada nisto: Cristo Jesus. E se não for assim, o testemunho não é autêntico, o que sem dúvida prejudica o cumprimento da missão da igreja. Mas,
continuando com essa nossa reflexão, em terceiro e último lugar, eu devo te dizer que uma igreja em missão, ela percebe a amplitude da visão. Ou seja, a indagação dos discípulos no versículo 6, quando eles perguntam: Senhor, é neste tempo que restauras o reino a Israel? Esta pergunta, elas denunciam uma visão limitada por parte dos discípulos. Concorda comigo? Eles estavam apenas se apegando ao reino de Israel, quando o evangelho de Cristo, e graças a Deus por isso, era para chegar ao mundo inteiro, era para chegar até nós. Talvez, se dependesse da visão dos discípulos, nós estaríamos de fora do evangelho. Nós estaríamos de fora do reino de Deus. Ah, queridos, o que é que Jesus Cristo faz então? Jesus mostra que não era possível limitar o evangelho a apenas Jerusalém, Judeia e Samaria. Era necessário ampliar a visão dos discípulos para que fossem alcançados os confins da terra. Se os irmãos americanos, aqueles que em 1882 deixaram sua família lá na América, se aqueles irmãos, aquela família não tivessem a visão, se a junta de Richmond não tivesse a visão, talvez, irmãos, nós ainda permanecêssemos até hoje com um evangelho falso, com um evangelho idólatra. Ainda bem que eles tiveram visão e vieram nos trazer o evangelho do Senhor Jesus. A missão da igreja, portanto, irmãos, ela não tem limitações geográficas. A missão da igreja, irmãos, ela não tem limitações apenas de raça, de cultura, de religião, de posicionamento político. A missão da igreja, ela ultrapassa esses limites. O evangelho de Jesus Cristo é para ser pregado a todos os homens. O evangelho de Jesus Cristo é para ser pregado em todo o tempo. O evangelho de Jesus Cristo é para ser pregado a todas as pessoas, por todos os crentes. E em todos os lugares. Em todos os lugares. Acho interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos crentes de Colossos, no capítulo 1, no versículo 28, o apóstolo Paulo diz que ele anunciava a Cristo, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentasse todo homem perfeito em Cristo. Essa é a missão da igreja. Se queremos cumprir nossa missão, não podemos querer anunciar o evangelho ao mundo inteiro, esquecendo os nossos parentes, esquecendo os nossos amigos, esquecendo os nossos vizinhos, esquecendo aqueles que nos cercam mais próximos. Bem como o contrário é verdade. Não podemos querer evangelizar apenas aqui no nosso quintal e esquecer, como os discípulos, que o evangelho é para o mundo inteiro. Devo dizer, irmãos, que é por essa razão que a Convenção Batista Baiana realiza a sua campanha de missões. É por isso que a Junta de Missões Nacionais realiza a sua campanha de missões. Esta é a razão de ser das campanhas de missões nacionais, estaduais e mundiais. Se como igreja perdermos esta visão, e olha que tem igreja que só tem trabalhado em torno de si, como diria minha avó, é como se a pessoa só girasse em torno do seu próprio umbigo, egoisticamente. Se como igreja perdermos a visão que Cristo deixou para ela, nós corremos o risco de não cumprirmos integralmente a nossa missão. Precisamos concluir.
Um determinado pastor, uma certa vez ele afirmou que uma igreja só é igreja se ela for missionária. Se ela não for missionária, ela pode ser um clube social, ela pode ser uma associação, ela pode ser uma agremiação de pessoas que tenham a mesma fé, mas ela não é igreja. Ela só é igreja se ela for missionária. E nós só podemos ser missionários se cumprirmos integralmente a missão da igreja. Isso é ser missionário. Nós cumpriremos nossa missão e cumpriremos bem, irmãos, se dependermos do Espírito Santo de Deus. Nós cumpriremos bem a nossa missão como igreja, irmãos, não só se dependermos do Espírito Santo, mas não no sentido cômodo de ficar só, oh glória, aleluia, louvado seja Deus. Isso é bom, isso é importante. Adoração é bom. Devocional é bom, mas precisamos entender que precisamos depender do Espírito Santo de Deus, mas precisamos também testemunhar de Cristo. Se você, meu irmão, é crente, você precisa compartilhar a sua fé para que outras pessoas se tornem crentes como você é crente. Se não for assim, não estamos cumprindo bem a missão. Mas como disse, cumpriremos a nossa missão se dependermos do Espírito Santo de Deus, se continuamente testemunharmos de Cristo, mas, por fim, se não perdermos a amplitude da visão que o Senhor Jesus nos passou. Se fizermos essas três coisas, nós seremos uma igreja que cumpre bem a sua missão. E uma igreja assim, cumpre-se nela aquilo que está escrito lá no verso 18 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Numa igreja assim, cumpre-se o que o próprio Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja de Deus. É uma igreja por todos os séculos, até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aguardamos a tua volta, Senhor. Mas enquanto o Senhor não vem nos buscar, vamos anunciar este evangelho, vamos orar, vamos contribuir, vamos aos campos missionários, vamos fazer com que o nosso estado da Bahia, o nosso país, o mundo inteiro seja alcançado pelo evangelho do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém?